Mais uma vez, boa noite a todos os amigos que se encontram presentes na nossa reflexão através da internet. Meu nome é Vanks, eu sou trabalhador da Casa Espírita Allan Kardec e é uma honra estar aqui com cada um de vocês. Hoje nós fomos agraciados com o tema que está contido no capítulo número 3 do nosso Evangelho de Jesus. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Para que a gente possa iniciar as nossas atividades, eu vou fazer a leitura de uma mensagem do livro Fonte Viva, cujo título é Avancemos Além. Aceitar o poder de Jesus, guardar a certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constituem fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. O aluno que não se retira dos exercícios no alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária, todavia é apaixonado cultor de anedotas menos dignas com que desfigura o respeito à revelação de que é portador. Esse estima a castidade do corpo, mas desvairece-se pela aquisição de dinheiro fácil. Outro, mais além, conseguiu desprender-se das posses de ouro e terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo, guardamos o título de aprendiz. O planeta não é o paraíso terminado e achamos-nos, por sua vez, muito distantes da angelitude. Todavia, obedecendo, administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do mestre, se não desejamos prejudicar-lhes as obras. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe, e o Rei Divino se manifestará mais aptamente onde estivermos. A nossa irmã Marley vai fazer a prece inicial, e eu gostaria de pedir a todos aqui presentes que centralizassem os seus pensamentos na recuperação de um grande amigo de décadas, meu amigo Celso, do Panificador Estrela, que se encontra enfermo e foi levado agora à tarde para Cacoal, em busca de tratamento. E eu peço a cada um dos irmãos aqui presentes que mentalizem Celso, uma pessoa muito querida, e a gente vai pedir a Deus que ele se restabeleça o mais rápido possível. Marley? Sim. Então, que possamos elevar os nossos pensamentos ao nosso mestre maior, médico das nossas almas, querido amigo, que nesse instante ao qual nós elevamos o nosso pensamento, te rogamos, Jesus, que essas luzes que nesse instante são emanadas para os nossos lares, que nós possamos, Senhor, absorver toda essa luz linda que nesse instante ilumina os nossos lábios e os nossos corações nesse instante. Divino Mestre, que neste momento, ao qual nós aqui estamos, rogar a tua luz, a tua paz e a tua proteção. Nós te agradecemos também por este momento de estudo, a qual, momento este, que nós aqui estamos para aprender um pouquinho mais das suas leis sábias e soberanas. Que nós possamos aprender um pouquinho mais. E que a tua luz, Senhor, possa iluminar o nosso palestrante dessa noite, para que mais uma vez ele possa nos abrilhantar das suas lindas e enriquecedoras palestras. Obrigada, Senhor. Fica conosco a nos amparar durante esses próximos 45 minutos ao qual estamos aqui para aprender de verdade. Obrigada, Senhor. E que assim seja. Assim seja. Obrigado, Marley. Então, meus irmãos, como eu tinha falado para vocês, nosso tema se encontra no capítulo número 3 do Evangelho de Jesus, os itens de número 1 a 7. Ele fala sobre as várias moradas da casa do Pai. No nosso Evangelho de João, nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos,
Lucas e João. No Evangelho de João, nós vamos encontrar o texto no capítulo 14, versículo 1, que diz assim: Não se turve o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver também vós aí estejais. Mais claro do que isso, não é possível, né? João já deixava em seu evangelho a certeza que Jesus mostrou para nós que a nossa casa, que a casa do nosso Pai, ela é bem mais extensa do que a gente possa imaginar. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Quando Kardec nos traz essa frase lá na codificação, o nosso conhecimento com relação à astronomia, à astrologia, o conhecimento científico, ele era muito reduzido em comparado aos dias de hoje, né? Só que naquela época o Espiritismo já nos alertava sobre isso. Hoje, só para a gente ter uma noção do quanto nós temos muitas moradas, nós sabemos que existem aproximadamente 100 bilhões de sóis, como o nosso Sol, com seu conjunto de planetas, como o nosso sistema solar. Então, 100 bilhões de sóis como o nosso. Das galáxias, como a Via Láctea, nós temos aproximadamente 200 bilhões de galáxias como a Via Láctea. Então, nós temos trilhões de planetas, são números muito grandes, né? Você pode pegar uma calculadora e encher de zeros depois do 1 e ainda vai ter que arrumar mais espaço, né? Hoje, a ciência acredita, e com certeza, que o universo ele se expande, ele tem essa característica de expansão. Eu costumo falar muito para os alunos nas minhas aulas de física a respeito da velocidade da luz. Quando a gente fala na velocidade da luz, a gente fala assim, olha, é uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Aí o aluno fala assim, mas é difícil de ter uma noção. Pois é, vamos imaginar aqui uma situação simples. 300 mil quilômetros por segundo, nós sairíamos daqui até o extremo sul do país, lá no final, lá no Rio Grande do Sul, e voltávamos. Olha o percurso, e até o final do Rio Grande do Sul e voltar. 10 mil quilômetros, nós iríamos fazer essa viagem 30 vezes, enquanto nós falássemos a luz tinha conseguido isso. Isso é 300 mil quilômetros por segundo. E voltar no Rio Grande do Sul 30 vezes, enquanto você diz Onde é que eu quero chegar? Se nós tivéssemos uma aeronave que percorresse qualquer trecho com velocidade de 300 mil km por segundo, que seria a velocidade da luz, para a gente poder chegar no sistema solar mais próximo que a gente tem, que seria Capela, nós iríamos gastar 42 anos. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o universo é infinito, ele é muito grande e a gente não pode ter vamos dizer assim, a arrogância, porque seria arrogante da nossa parte, achar que só existe humanidade no planeta Terra, que só existe seres inteligentes no nosso planeta. Então, se a gente sabe que existem galáxias tão distantes que nós iríamos gastar em média 2, 3 bilhões de anos para chegar até lá. Essas estrelas, quando a gente olha para o céu, algumas delas ali nem existem mais, aquele brilho que a gente está vendo, talvez, algumas delas nem existam mais. Então, quem imaginou que estava sozinho no universo aqui no planeta Terra, quem achou que Deus tinha criado todo o universo só para que nós, no planeta Terra, contemplássemos a sua beleza, infelizmente está enganado. Por quê? Porque existe vida inteligente em outros lugares, eles são nossos irmãos. Então, quando Jesus fala, há muitas moradas na casa de meu Pai, ele faz essa alusão ao espaço, que é um espaço muito grande, que é ocupado por muitos, muitos mundos, como o nosso. Então, se a gente pega, por exemplo, algumas obras, como o livro Obreiros da Vida Eterna, lá se fala com muita claridade que nós não temos uma religião específica do planeta Terra, desse nosso mundo de provas e expiações, que as galáxias possuem a sua própria religião, e que essa religião é denominada como religião cósmica do amor e da sabedoria. Então, quando Jesus veio para a Terra para criar esse nosso orbe, ele como governador do orbe terrestre, ele já tinha, na sua concepção, uma religião cósmica de amor e de sabedoria. O que ele veio trazer para nós aqui foi mais um ensinamento, algo que já era uma lei universal. Então, a doutrina espírita ela traz para a gente um pressuposto muito lógico, que nós temos uma existência atrás de outras existências, através de um processo denominado reencarnação, e que nós podemos estar em diferentes lugares. Esses diferentes lugares ou mundos,
são as casas, são as moradas do nosso Pai. Jesus não veio aqui para fundar movimento religioso. Jesus veio aqui para nos ensinar um código moral universal. A lei do amor e da sabedoria, ela é possível de ser colocada em prática em qualquer lugar do universo. E a casa do Pai é o universo. Então, as mesmas leis morais que nos regem são as mesmas leis morais que regem o infinito. Então, há de se lamentar de que muitos acham que a Terra é o centro de tudo, como já tivemos na história da humanidade, né? Durante séculos, a teoria do geocentrismo ela se manteve, né? Acreditava-se que a Terra era o centro de tudo e que o universo orbitava em torno da Terra, né? E vamos dizer assim, com a aceitação da igreja à época, que tinha uma relação muito próxima com o Estado. Pior do que isso é ver, em pleno século XXI, algumas pessoas acreditando que a Terra é plana. Então, são algumas coisas que a gente precisa repensar. Mas deixa isso aí para uma outra oportunidade. Então, as diferentes moradas que a gente tem no universo, elas trazem para a gente uma certeza. Nós estamos dentro de um círculo, nós estamos dentro de uma estrutura onde nós estaremos em mundos distintos conforme o nosso adiantamento moral. A gente aprende ao longo dos estudos na doutrina espírita que quando a gente consegue assimilar uma determinada quantidade de moralidade, de valores, a gente consegue manter isso conosco. A gente não vai regredir moralmente, a gente pode até estacionar. Porém, não é impossível que aconteça que nós estejamos prestes nas próximas reencarnações, considerando o que nós fizermos ou deixarmos de fazer, de estarmos em planetas ou em mundos em situações mais difíceis do que as nossas situações aqui nesse planeta de provas e expiações. Então, as palavras de Jesus, que nos foram trazidas há mais de 2000 anos, já se referiam a esse tipo de situação. Então, essas moradas são estados de espírito. Essas moradas têm uma relação direta com o nosso compromisso como espíritos imortais, aqui ou na erraticidade. Na nossa condição evolutiva, vale tanto no momento que nós estamos encarnados, quanto no momento que não estamos. Então, se fala na palavra erraticidade, e se nós estivermos aqui com alguém que está nos visitando agora nas nossas aulas remotas, nas nossas palestras, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Quando a gente fala em erraticidade, é a condição dos espíritos que não estão encarnados, ou seja, são aqueles que não estão em corpos carnais. Essa seria a erraticidade para nós, tá? Então, a gente pode estar numa situação de espírito mais depurado e de menos depurado. O que é que isso vai implicar na prática? Tudo vai sofrer variação em relação a nós, espíritos mortais, com esta relação direta de uma lei universal, que é a lei da ação e reação, da lei da causa e efeito, do nosso progresso moral que vai acontecer, mas o ritmo depende de nós. Existem alguns de nós que não conseguem, depois de sair do plano material, viver uma condição mais tranquila no mundo espiritual, porque ainda estão muito apegados à matéria. É muito comum. Nas mesas mediúnicas, nós temos relatos de irmãos nossos que não conseguem se desprender dos seus bens materiais aqui na Terra, não conseguem se desprender das coisas não necessariamente valorizadas. Fiquem bem atentos a isso, porque às vezes a gente pensa que quando fala assim, fulano é muito apegado aos seus bens materiais. Às vezes, meus amigos, esses bens que a gente fala de apego não necessariamente possuem grande valor econômico. Eu posso ser muito apegado a uma coleção de livros, eu posso ser muito apegado aos meus discos de MPB ou de rock, eu posso ser muito apegado a um cantinho da minha casa, eu posso ser muito apegado ao meu trabalho. Então, são situações que podem, sem dúvida, se eu não estiver em condições morais adequadas, me servirem como grandes obstáculos quando do meu desencarne. Por quê? Porque eu ainda tenho muito apego a estas situações. Então, aqueles que são apegados à matéria, aqueles que ainda deixam falar muito alto no seu coração as paixões da matéria, os vícios, estes certamente irão sofrer um tanto quanto, e a gente precisa ficar atento com relação a isso. A gente tem dois caminhos a escolher. A gente tem os caminhos distintos para os espíritos que se consideram literalmente culpados, né? Por algum motivo, alguma situação que criaram e que viram nessa condição o seu erro cometido, e aqueles que foram, vamos dizer assim, bem-aventurados. Obviamente nós não somos perfeitos, nós estamos ainda numa escala ou numa jornada evolutiva, a gente sabe que não temos atingindo ainda a nossa perfeição relativa, mas o que a gente procura é colocar em prática o que diz o Evangelho,
reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em tentar se modificar. Então, aqueles espíritos que são o nosso caso, né? A gente espera que todos nós estejamos nesse patamar, buscando melhorar cada dia, buscando recondicionar a nossa moralidade, eliminar as nossas mazelas morais, ratificar os nossos valores, nós estamos no caminho certo. Agora, aqueles nossos irmãos mais endurecidos, que ficam mergulhando em regiões mais densas, trevosas, certamente eles não vão aprender. Eles não vão conseguir sair dessa barca. Vai ser muito difícil, vão receber a ajuda de espíritos superiores e muitas vezes irão negá-la, não vão querer. Então, muitas vezes a gente ouve nas palestras, isso é muito comum, aqueles que periodicamente assistem às palestras, a gente sempre bate em pontos que são muito repetidos. E hoje eu vi uma frase maravilhosa, né? De um filósofo que falou o seguinte, eu preciso repetir muitas vezes que Platão ensinou que a sabedoria se atinge através da repetição. Então a gente precisa ouvir muitas vezes isso, a gente precisa falar muitas vezes isso, e a gente precisa principalmente praticar com mais ênfase tudo isso que a gente tem em mente, porque é necessário isso, a gente precisa fazer isso. Para aqueles que estão na condição de inferioridade moral, certamente estas moradas do Pai, estas novas moradas do Pai, não serão lá locais de grande, vamos dizer assim, acolhimento, né? Não representarão um porto seguro para nenhum deles. Por quê? Isso é muito voltado, esses lugares de luz, de paz, de harmonia, eles são voltados para os espíritos mais bem-aventurados, né? Os bem-aventurados fazem jus a esses lugares iluminados, apaziguados, harmonizados. Então, não existe, portanto, um grau elevado de compreensão para saber o que é que nos espera. Não precisa. A gente não precisa ser um expert na literatura espírita para saber o que é que nos aguarda. O que nos aguarda tem uma relação direta com a nossa conduta, tem uma relação direta com os nossos atos, as nossas ações, as nossas omissões, porque tudo está vinculado ao nosso livre-arbítrio, né? Enquanto o indivíduo mau, aquele que está envolvido no ódio, que está mergulhado na inveja, que está sendo corroído pelo orgulho, vive atormentado, o homem de bem, ele vai usufruir uma condição de felicidade relativa. Ele vai conseguir descobrir que existe a possibilidade concreta de ser feliz em pequenas coisas. Apegados à matéria vão sofrer. Por quê? Porque normalmente quem é apegado à matéria é invigilante moralmente, né? Eles são alvos de remorsos, eles são vitimizados por muitas aflições, convivem com o peso da consciência, ou, se não tem este peso na consciência, convivem por ausência desta forma de abordagem do que fez ou deixou de fazer. Então, a gente não tem condição de ficar mensurando aqui o tamanho do sofrimento daqueles que não conseguem enxergar que o lado espiritual é mais importante que o lado material. Aquele que não tem condição de mensurar isso, aquele que não se preocupa com nenhum desenvolvimento ou crescimento moral, que só tem em mente a vingança, o ódio, o ressentimento, ele vai sofrer muito. Muitas vezes, em função do orgulho ferido, a gente consegue se afundar em determinados pântanos de dor, de remorso, de pesar e de aflição, que a gente não consegue sair. Agora, aquele que buscou, mesmo portador de mazelas morais, que é o nosso caso, buscou mudanças, buscou oportunizar melhores dias, esse certamente, na espiritualidade, na erraticidade, no retorno a novos planetas ou mundos, vai ter condições de manter-se num planeta de provas e expiações, ou quem sabe, passar para um planeta mais evoluído. E os planetas também evoluem. Assim como nós, os planetas evoluem. E eles precisam da nossa participação para o seu crescimento. A nossa evolução moral, ela implica no auxílio do progresso do próprio planeta. Essas condições dos planetas, que são bilhões, trilhões, como eu acabei de citar aqui para você, essa evolução desses planetas, ela depende diretamente do nosso adiantamento ou da nossa inferioridade moral. Ou seja, os habitantes do planeta Terra, que hoje estão nesse mar que a gente encontra, infelizmente, de energias densas, né? de desesperança, de ódio, de intransigência, estas energias, elas influenciam diretamente no nosso planeta. O que é que a gente pode fazer como espíritas que somos? A gente precisa filtrar, a gente precisa selecionar, a gente precisa entrar numa seara de tranquilidade, porque senão a gente vai entrar nessa mesma batida e iremos sofrer juntos. A Terra,
que é um planeta de provas e expiações, é um dos mundos, é uma das moradas da casa do Pai. Então, a gente precisa deixar a nossa casa em condições. Se eu sei que a minha casa é o planeta Terra, em todas as situações que eu vejo o planeta Terra na condição de meio ambiente ser destruído literalmente, eu não estou cuidando da minha casa. Eu não defendo aqui que não exija a exploração racional dos recursos minerais, devem existir. A gente precisa da natureza para a nossa sobrevivência. Mas a gente tem que explorar com racionalidade, com inteligência. Né? A gente precisa saber fazer isso, porque se essas condições do crescimento moral, do adiantamento ou não, daqueles que habitam o planeta, influenciam na evolução desse planeta, a gente tem que fazer a nossa parte. A doutrina ela é muito clara com relação a isso. Ela bate e repete inúmeras vezes que nós temos um instrumento maravilhoso denominado reencarnação. E a gente sabe, todos nós aqui sabemos, e se não soubermos, eu vou ter que dar essa notícia, como o Mário gosta de falar, que uma só existência não vai ser suficiente para que nós, como espíritos mortais, possamos vir adquirir todo o bem que a gente precisa, ou a gente possa se desfazer de todo o mal que a gente possui. Uma única existência é impossível. Então, quando alguém diz assim para mim, morreu, acabou, não. A morte, ela não é um ponto final, é uma vírgula. O desencarne é simplesmente uma passagem, é uma vestimenta que o espírito deixa de usar. Então, a gente precisa entender isso. Uma única existência não vai ser suficiente para que a gente possa adquirir todo o bem que a gente necessita. E também não vai ser suficiente para a gente eliminar todo o mal que a gente precisa desfazer dentro de nós. Deus, na sua misericórdia infinita, na sua bondade imensurável, nos concede o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio nos dá a capacidade de pensar, nos dá a liberdade de agir, nos dá a liberdade de não agir. O livre-arbítrio está presente em todas as nossas ações. Como assim, Vax? Por exemplo, hoje é uma segunda-feira, estamos trabalhando aqui com você, refletindo sobre esse tema do Evangelho. Livre-arbítrio, nós tivemos a opção de ligar o nosso computador, o nosso celular ou não. Então, quando a gente sabe que nós somos árbitros do nosso próprio destino, que a gente sabe que a cada escolha que a gente faz, a gente aciona a lei da causa e do efeito, a gente tem que ficar esperto. Porque as condições que a gente cria, elas irão ficar orbitando ao redor de nós. Por quê? Cada ação minha corresponde a uma reação. Essas consequências, elas podem acontecer nesse plano material, no plano físico ou no plano espiritual. Isso aí vai depender muito de circunstâncias que cada um de nós vai poder um dia perceber na sua existência. Se eu sei que o livre-arbítrio faz parte nessa nossa compreensão, as minhas boas escolhas, obviamente, vão produzir algo que me ajuda no progresso evolutivo. As minhas más escolhas, elas vão gerar grandes problemas. Elas vão funcionar como um mecanismo que, ao invés de me ajudar de forma a evoluir, ela vai me estagnar, ela vai me dar uma travada. Perceba, más escolhas geram provocações negativas, boas escolhas permitem a nossa evolução moral. Então, se as nossas escolhas, quer sejam boas ou não, elas vão modular a lei da ação e da reação, da causa e do efeito, vamos escolher o que é certo. Emmanuel sempre nos traz grandes lembretes, grandes ensinamentos, e eu trouxe um aqui que ele diz sobre essa situação das provas, das expiações, como é que a gente deve proceder, como é que a gente deve aproveitar essas oportunidades. E Emmanuel diz assim, a lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Por que a gente está falando em prova? Por que a gente está falando em expiação? Porque o planeta Terra é um mundo de provas e expiações. Você que está conhecendo agora a doutrina espírita, saiba que nós iremos reencarnar muitas vezes, tá? Que nós vamos voltar para o mundo espiritual, retornaremos para o mundo material, até conseguirmos uma perfeição relativa. E hoje você ouviu, eu acabei de falar aqui de dois termos que a gente, como espírita que somos, usamos muito, falamos muito. O termo provas e expiações. O que é que seria isso? A Terra é um planeta de provas e expiações. O que é que seria um planeta de provas e expiações? A primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar falar de maneira muito simples o que é que seria a provação e a expiação. Provação é uma verdadeira luta, né? Que ela vai nos ensinar uma estrada de trabalho, o que fazer. Ela nos permite a edificação espiritual. São desafios. Já as expiações, elas têm mais um caráter de pena imposta. Uma situação que a gente
não escolheu, que a gente precisou ser submetido, porque nós, no passado, nas vidas pretéritas, cometemos alguns erros e precisamos retificá-los, precisamos atenuar, precisamos resgatar os nossos erros. Então, a expiação seria literalmente esta imposição. E as provas seria nada mais do que uma estrada de trabalho, né? Obstáculos que nós iremos aprender a superar para que a gente possa edificar a nossa espiritualidade. Expiação tem um aspecto de imposição, de pena imposta. Perceba, a prova vai se assemelhar a uma corrida de obstáculos, né? Que a gente consegue superar um obstáculo e a gente consegue nos impulsionar diante do progresso. Já a expiação vai ter uma limitação, a gente vai ter uma limitação temporária, né? Para que a gente possa, dentro dessa limitação temporária da nossa liberdade individual, refletir sobre aquilo que a gente fez errado, sentir na pele aquilo que a gente fez errado. Eu comento muito com a Nega essas situações que a gente vive hoje, por exemplo. Nós estamos vivendo um momento dificílimo, que é o momento da pandemia. Fico imaginando em que condições aqueles que comprovadamente fizeram uso das suas situações na administração pública, que tentaram ou que realizaram desvios de recursos na saúde, como é que vai ser a expiação desses nossos irmãos? Certamente, a lei de causa e efeito vai esperar por eles. Se a lei dos homens não consegue fazer nada, certamente a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, vai surgir com muito rigor. Isso não é castigo, aqui não é o Antigo Testamento, não. É uma constatação. Então, na expiação, no caso como esse que eu acabei de citar, ela é necessária. Para quê? Para reeducar esses espíritos endurecidos. Porque pelo livre-arbítrio eles tiveram a opção de fazer o certo ou não fazer o certo. Desviou dinheiro para os respiradores, desviou dinheiro para a compra de leitos, para a compra de ambulâncias. Meu amigo, prepare-se, porque você vai ter que se ajustar às leis divinas. O espírito nessa condição ele vai se sentir literalmente prisioneiro das suas más ações. Mas eu deixo bem claro, o sentido de prisioneiro aqui não seria uma prisão com grades. Essas prisões, elas não necessitam de grades, é só o nosso pensamento. Então, a nossa morada nestas casas do nosso Pai, as nossas moradas, elas têm uma relação direta, portanto, com as provas e expiações definidas na parte espiritual. Por isso nós estamos no planeta Terra. Nós estamos submetidos a provas e algumas expiações, dependendo do nosso grau evolutivo, dependendo da nossa dificuldade. Nós não fomos criados para sofrer. A nossa destinação é sermos felizes relativamente. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec fala isso, né? Ele nos alerta com muita certeza. Ele diz assim, o arrependimento das faltas é o elemento-chave para nos liberar das provações dolorosas e das expiações. O arrependimento das faltas é o elemento-chave para nos liberar das provações dolorosas e expiações. Então, eu preciso ter essa concepção. Para onde é que eu vou na minha próxima jornada? Eu posso até não saber, mas eu posso fazer uma previsão. Obviamente, a gente fazer uma previsão otimista, né? A gente tem que entender isso. Arrependimento, expiação, reparação. Lá no codificador a gente vai encontrar isso. São condições que a gente precisa para apagar alguns traços de faltas e das suas consequências que nós não cometemos no passado. Então, se a gente se arrepende, se a gente se submete a uma expiação e se a gente repara os erros cometidos no passado, certamente tudo isso vai suavizar as minhas dores, vai amenizar o meu fardo, vai solidificar a minha condição evolutiva, vai me abrir um caminho de esperança, vai me abrir um espaço que eu me aproxime dos espíritos superiores, vai me reabilitar. Arrepender, expiar e reparar. Só reparação não anula o efeito do que eu fiz no passado. Não adianta apenas a reparação. Eu preciso o arrependimento e a expiação. Reparação vai indicar essa etapa final da expiação, né? Eu já passei, eu reparei aquilo. Então, não é suficiente expiar uma falta. Eu preciso anular de forma definitiva todos os males que eu causei pela minha prática. É simples, é simples. Não é nada de justiça, não é nada de vingança. É causa e efeito. É simples a reparação. A gente vai fazer o bem a quem a gente literalmente propiciou o mal. E quem não repara os seus erros nessa vida? Vai passar em brancas nuvens? Não. Vai estar numa existência superior com as mesmas pessoas que você prejudicou. Talvez em situações muito mais adversas, na condição de pai e mãe, marido e mulher, companheiro e companheira, irmãos.
Você vai estar na mesma morada, vai ter condições que vão te dar, serão dadas a vocês condições que permitam ser feito o bem, tanto quanto foi dado a você a oportunidade por livre-arbítrio de fazer o mal. Então é hora de reparar quanto mal que você fez. Você não, todos nós, né? Então, a gente vai continuar nestas mudanças, porque nós vamos ficar mudando de endereço nestas casas, nessas moradas do Pai, né? E nos diferentes mundos. E só para a gente relembrar aqui os diferentes mundos, aqueles que já estudaram, aqueles que já fizeram ESD, aqueles que já têm algum conhecimento espírita, para aqueles que estão chegando agora na casa, nós temos diferentes mundos, tá? Nós temos os mundos primitivos, nós temos os mundos de provas e expiações, nós temos os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos celestes. Então, cada um tem uma peculiaridade. O nome mundo primitivo já dá até para entender o que é que ele significaria, né? Nele, o que equivale? O que vale é o instinto, não é a razão. A inteligência, ela é literalmente dominada. Então, você tem o instinto reinando em relação à inteligência, né? Os seres são mais animalescos, né? Não existe diferença entre o que é o justo e o injusto, o certo e o errado. A gente não tem o senso de moralidade. Acreditem, nós já passamos por mundos como esse. E se a gente não cuidar aqui, nós estamos num mundo de provas e expiações. Dependendo do que a gente aprontar aqui, poderemos voltar para um mundo primitivo. Os mundos de provas e expiações são os mundos como o nosso, planeta Terra. São aqueles mundos onde a gente tem a oportunidade de buscar a nossa perfeição, nos submetendo a provas, nos submetendo a expiações, como aqui no planeta Terra. O planeta Terra está também em evolução. Ele caminha para se tornar um mundo de regeneração. O que é que seria um mundo de regeneração? O mundo de regeneração ainda vamos ter as situações de provas, ainda teremos situações de expiações, porém, nós não teremos aquelas paixões com tanta intensidade, né? Onde as paixões, os apegos, as aproximações com a matéria falam tão alto. No mundo de provas e expiações, nós temos ainda muita presença do mal. Eu não gosto de dizer a presença do mal, eu prefiro dizer a ausência do bem, né? Ainda temos muito isso. E aí, muitas vezes, nós somos levados a achar que nada vai dar certo, que está tudo perdido. Daqui a pouquinho eu vou comentar isso com você, para que a gente não entre nessa barca furada que achar que o mundo está perdido, que a gente não tem solução. Então, nos mundos de provas e expiações, nós ainda vamos ter que chegar à perfeição através dessas situações. Nos mundos de regeneração, que a gente comentou com você, vai ser uma transição entre o mundo de provas e expiações e lá para os mundos felizes. A gente ainda vai ter provas, só que estas provas, elas não vão ter mais aquelas paixões desordenadas que a gente tinha, não são mais apegadas a vícios, a gente não vai ter mais a influência direta de orgulho, da inveja. Já é uma situação bem mais favorável. Espero que todos nós aqui nos reencontremos num mundo de regeneração. Depois do mundo de regeneração, nós temos os mundos felizes. Esse nosso mundo de provas e expiações, o mal, infelizmente, ainda consegue grande destaque. Nos mundos felizes, o bem vai superar o mal. A matéria, até a própria matéria, ela tende a ser menos densa, né? A gente tem os espíritos num grau evolutivo bem maior, eles se complementam através de boas ações, de bons pensamentos, de moralidade fortalecida. E o mais top, né? Como diria o top da galáxia, seria o mundo celeste, também conhecido como mundo divino, que é aquele onde habitam apenas os espíritos num patamar já pleno de amor, de justiça, de caridade. É o mundo que veio Jesus. Olha só, Jesus saiu lá de um mundo celeste ou divino para vir para cá, para nos ajudar, para nos orientar, para nos deixar a lição de amorosidade que ele tão bem soube deixar. Então, à medida que a gente vai entendendo isso, e a gente relembrou aqui os mundos, né? A gente vai entender que nós precisamos fazer a nossa parte para ter um melhor endereço. Então, nós temos outros planetas da mesma categoria do planeta Terra, né? Temos muitos, né? Muitos planetas de provas e expiações. Não necessariamente nós iremos reencarnar no planeta Terra. Existem outros mais superiores que a Terra, existem outros inferiores à Terra. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Nos mundos inferiores ainda vão reinar as paixões, os vícios, o orgulho, a ira, né?
a vida moral praticamente é nula. Então vamos cuidar para não cair num mundo como esse. Já nos mundos intermediários, como é o caso das provas e expiações, o bem e o mal estão ali presentes, literalmente misturados. Em determinadas situações prevalece um, outras vezes prevalece o outro. Depende de quem isso aqui? Depende de nós, né? Depende de nós. É aquela historinha lá do cão que a gente alimenta dentro de nós. Qual é que vai prevalecer? É o ruim ou o dócil? Depende. Depende de quem vai ser alimentado por nós. Então, essa característica de grau de adiantamento dos planetas tem uma relação direta com seus habitantes. A Terra continua sendo um mundo de provas e expiações, mas nós estamos tendo a evolução do nosso próprio planeta. E aí, nós precisamos ajudar, né? Nós estamos vivendo muitas misérias, muitas catástrofes, muitas dificuldades no nosso planeta? Sim, mas os momentos de transição são marcados por isso. A gente não vai permanecer indefinidamente no mesmo mundo, isso não vai acontecer. E se nós conseguirmos o nosso adiantamento moral para um mundo superior, um mundo de regeneração, por exemplo, a gente não vai mais ter as mesmas experiências que tivemos aqui. Ou temos as mesmas experiências, mas em condições mais favoráveis. Vai demorar isso? Vai. Nós estamos fadados a chegar a um estado de espíritos perfeitamente na condição relativa, mas isso não é da noite para o dia. Ascender a mundos evoluídos é uma conquista, não é nenhum presente, é conquista, é mérito. Então, aquele que se eleva moralmente vai certamente ter a garantia de ir para um mundo como esse. Se traduz como castigo, se você prolongar na condição de provas e expiações, ou até mesmo ser encaminhado para mundos primitivos. Insisto, quando eu citei o termo castigo, para não deixar nenhuma dúvida, aqui não tem apologia ao Antigo Testamento. Aqui é no sentido da lei de causa e efeito, de ação e reação. Nós não vamos retroagir moralmente, tá certo? Mas a gente pode mudar para mundos menos evoluídos do que o que a gente já está. Muitos de nós ficamos espantados, né, com a crueldade de muitas notícias que a gente ouve, maldade que tomamos conhecimento, mas nessa hora a gente não pode concluir erroneamente que a humanidade não tem solução. Emmanuel alerta muito em relação a isso, né? A gente olha para o ponto e faz o texto, não pode ser assim. Então, se a gente pensar com muita frieza, existe erro nesta análise. Quer ver? Vamos pensar assim, será que os únicos filhos de Deus estão no planeta Terra? Acabamos de falar aqui, bilhões de galáxias, bilhões de sóis como o nosso, bilhões de sistemas solares, trilhões de planetas como o nosso. Então, os filhos de Deus não estão todos aqui no planeta Terra, nós somos uma pequena parcela. Então, vamos lembrar que todos os filhos de Deus estão no universo, não estão restritos apenas à Terra. É como se nós fôssemos, numa comparação muito simples, uma gota no oceano. O planeta Terra, em relação ao oceano, é uma única gota. Então, vamos lembrar, nós estamos num mundo de provas e expiações. Ainda prevalecem nesse mundo paixões, vícios, por isso que a gente se depara com algumas situações que a gente considera como se fossem de indivíduos primitivos. Mas não esqueçamos, a situação moral da humanidade, ela tem a ver com a nossa condição moral. Tá? Então a gente precisa entender que não podemos fazer uma análise pontual e classificarmos o todo. Né? Se a gente pensar assim, o Evangelho de Jesus, ele traz para a gente a certeza de que existem milhares, milhões de novas moradas. Isso aqui, o Evangelho traz uma analogia que eu achei muito interessante, que é assim, se eu vou no hospital, eu só vou encontrar, a maioria dos que eu vou encontrar são enfermos. Não significa dizer que todos são enfermos na sociedade. Se eu for num presídio, lá no presídio, eu vou encontrar a maioria dos que ali estão vamos dizer assim, cometeram crimes. Não significa dizer que a sociedade toda é criminosa. Se eu for num bairro, andar numa rua e olhar os moradores de uma rua, eu não posso dizer que toda a cidade tem as mesmas características ou o perfil dos moradores daquela rua. Então, se a gente fizer isso, a gente pode fazer uma analogia com a Terra. A Terra é um ponto das inúmeras moradas do Pai. Então, não é que esteja pior, não é que não estejamos evoluindo. Assim como o hospital recebe enfermos, o planeta Terra recebe espíritos adoecidos como nós. Recebe. Por quê? Porque eu não posso esquecer que nós somos um grande hospital. O planeta Terra é um mundo de provas e expiações. Lá no Evangelho, tem uma passagem que diz assim, ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões,
também na terra não está a humanidade inteira. Do mesmo modo que a do hospital, saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas. O homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Vamos mudar para planetas mais evoluídos. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores não tem nada de absoluto, ela é relativa. As condições que a gente pode modificar, dependendo da nossa postura, da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir. O homem conquistou a Lua na década de 60, 1960 e alguma coisa. E hoje ele fica pesquisando outros mundos. Ontem mesmo eu vi uma matéria de que pessoas muito abastadas financeiramente fazendo viagens espaciais. Sabe o que é que me alegrou naquela matéria? Me alegrou naquela matéria de ver que a doutrina espírita, há séculos atrás, já falava da pluralidade dos mundos, né? A doutrina espírita é algo fantástico, né? Que merece grande destaque. E para que a gente possa fechar o nosso momento de reflexão de hoje, eu trouxe um texto aqui de um livro do Emmanuel, Pluralidade dos Mundos Habitados, que isso aqui, para quem quiser se aprofundar nesse assunto, é uma boa pedida. Diz assim, para que a gente possa encerrar. Deus povoou de seres vivos todos os mundos, concorrendo esses seres ao objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos, fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos, há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nós nos recrearmos à sua vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Então, façamos, portanto, tenhamos essa percepção. Há muitas moradas na casa do Pai. Hoje estamos no mundo de provas e expiações. Quem sabe na próxima reencarnação estaremos no mundo de regeneração. Mas cuidado, a gente precisa ficar muito atento, porque a gente é responsável também pela evolução da nossa casa, do nosso planeta. Nós iremos efetuar agora a nossa prece final e em seguida abrimos o espaço para que todos possam conversar e expor as perguntas, aquilo que se achar que precisa deixar claro aqui para todos nós, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, Mestre Jesus, os nossos agradecimentos por termos mais uma oportunidade de estarmos aqui conversando sobre o Teu Evangelho, Mestre querido. Agradecemos aos bons espíritos que sempre nos orientam nesses trabalhos, que estão na casa de cada um dos nossos irmãos aqui presentes, como extensão dos seus lares estão a extensão nas nossas casas espíritas. Os bons espíritos sabem da nossa condição moral, do nosso desejo de nos melhorar, da nossa tentativa e objetiva luta por uma melhora e uma reforma íntima. Faremos isso sempre, Pai amado. Mas ao longo desse percurso, pedimos a Ti que ajude aqueles que estão em situações mais difíceis do que nós. Ajude aos nossos irmãos que estão enfermos. Ajude aos nossos velhinhos nos asilos. Ajude as nossas irmãs que se envolveram com a prostituição. Os nossos irmãos e irmãs que se envolveram no mundo das drogas. Os nossos irmãos e irmãs que não possuem hoje um prato de comida ou um teto para dormir sob nessa noite. Então, Jesus, estenda os braços sobre ele. Nós sabemos que é uma retórica pedir isso ao Senhor, porque o Senhor jamais vai abandonar um dos seus filhos. Esteja conosco hoje e sempre, Pai amado, e que assim seja.